Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado nas mídias em que o MAP participa. Hoje o nosso assunto é sobre curas espirituais. Eu vou tentar explicar como se dá o processo da cura, como que a espiritualidade atua, porque as pessoas muitas vezes vão numa casa espírita e não têm ideia de como é o processo. Pensam que é simplesmente um pirlim-pim-pim, um toque de mágica, e não é bem assim. Mas antes, eu pediria para vocês deixarem seus comentários das experiências de vocês, e se tiver alguma dúvida também fique à vontade, tá bom? Bom, eu dividi em 5 tópicos para a gente falar sobre esse assunto no tempo curto que nós temos. Os 2 primeiros são a ação da mente e o corpo espiritual. É fundamental entender como é esse corpo espiritual. Mas antes, nós espíritos, nós que somos uma consciência, somos um ser pensante, emitimos ondas, recebemos ondas de pensamento, influenciamos tudo à nossa volta. Até na ciência, até na física, hoje já se percebe a ação do observador nos fenômenos, a ação do pensamento. Existem vídeos na internet para leigos, por exemplo, um deles é a Mensagem da Água, do professor Emoto, um japonês, que submeteu a água a certas palavras, a certas músicas, e ele fazia o seguinte: congelava a água, porque a água congelada se apresenta na forma de cristais, e depois olhou no microscópio eletrônico. E, por exemplo, a água de uma represa, sem nenhuma interferência, tinha uma certa cristalização. A mesma água submetida a uma prece de um monge budista, o cristal mudava, ficava todo simétrico, bonito. Uma determinada música, uma música de Beethoven, uma música clássica, o cristal fica também bem formado. Quando ele submetia a água à ação da vibração, né, por trás da palavra ódio, por exemplo, o cristal já ficava todo deformado. Submeteu a voz do Hitler, carregada de ódio, naquele discurso dele, a água ficava toda deformada. E assim ele foi comprovando, mostrando como que a nossa ação mental, porque toda palavra está carregada com um sentimento, uma certa vibração, como que essa vibração se transmite para a água. E isso é assunto básico hoje, no meio científico, dessa ação do observador nos fenômenos. Isso, inclusive, diz muito respeito à física quântica. Então, nós que somos cerca de 70% água, será que nós influenciamos o nosso organismo com a natureza dos nossos pensamentos, nossos sentimentos? Claro que sim. As nossas células, elas são como motorizinhos elétricos, são os organismos vivos que fazem parte do nosso todo, do nosso psiquismo. Então, nós afetamos o nosso corpo com as nossas ações. Então, existe uma lei universal, e a gente vai pegar essa lei para o que a gente conhece do corpo espiritual, para vocês entenderem bem a origem das doenças. Essa lei universal é a lei de amor. Tudo que se volta ao bem, ao belo, ao amor, gera vibrações positivas, intensas, de um certo teor. Tudo que se afasta disso, ligado ao ódio, a tudo que é ruim, pensamentos pesados, cria uma vibração pesada, diferente da outra. E essas vibrações, elas se repercutem no físico. É o lado emocional do espírito repercutindo à volta dele. Inclusive a nossa aura, que é como se fosse uma carapaça energética, ela varia a cor dela e a vibração conforme a natureza dos nossos pensamentos e sentimentos. Buda tem uma frase que eu vou ler aqui,
que é a seguinte, uma frase não, é um pequeno texto. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Isso é Buda falando 400 e poucos anos antes de Cristo. Olha o que ele diz aqui, o que você pensa, você cria. É exatamente o que nós estamos falando. E se a matéria grosseira, essa matéria, porque a água o que é? É formada de hidrogênio e oxigênio. Né? Uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se essa matéria, que é mais grosseira, ela já é sensível à ação dos pensamentos, imagine a matéria do plano espiritual, essa matéria que é uma outra matéria, ela é extremamente sensível à ação dos nossos pensamentos. Então, no mundo espiritual, ao contrário do mundo físico, as coisas são plasmadas pela vontade, pelo pensamento. Do lado de lá, nós não precisamos tanto de ferramentas, de máquinas, como nós precisamos do lado de cá. O corpo espiritual, que é o outro conceito importante para a gente entender por que a gente sofre, o corpo espiritual ele é formado dessa outra matéria, de uma outra dimensão. E esse corpo espiritual ele está, nesse momento, entranhado com esse nosso corpo físico. Ele só se separa parcialmente durante o sono, que ele se desdobra, e na morte do corpo físico, que ele se separa em definitivo. Se a matéria do outro plano é sensível à ação do pensamento e dos sentimentos, e se existe essa lei que é de amor, que as vibrações voltadas ao bem, ao belo, ao amor, são vibrações de alto teor, enquanto o contrário são vibrações densas, lembrem da mensagem da água, no mundo espiritual, esse nosso corpo espiritual, e não só no mundo espiritual, mesmo encarnado, ele sente as nossas ações de pensamento densas, de baixo teor ou elevadas. Então, um momento de prece é um momento que a gente vibra mais, a nossa aura se modifica. Um momento de ódio, de revolta, a nossa aura também se modifica e a nossa vibração muda. E dependendo da intensidade dos pensamentos, da vontade, quanto mais ele se afasta da lei de Deus, da lei de amor, ou quanto mais ele se aproxima de forma mais intensa, ele repercute no nosso organismo perispiritual. Porque vamos entender o seguinte, esse corpo espiritual, que agora coexiste com o corpo físico, ele é um organismo vivo. Ele tem outra fisiologia que a espiritualidade ainda não nos informou. Mas ele tem cabeça, tronco e membros, e ele tem órgãos perispirituais, uma outra ciência, algo que a gente ainda vai ser informado no futuro de como isso funciona. No momento, as informações que temos são essas. E esse corpo espiritual, ele também é extremamente plástico, ele se modifica bem rapidamente pela ação do nosso pensamento. Por exemplo, nos umbrais mais densos existem espíritos que querem assustar. Então eles idealizam uma forma horrenda, aquele bicho com garras, chifres, e eles se transformam mesmo. Eles viram verdadeiros monstrinhos. Então é muito comum esse relato nos umbrais densos de espíritos que parecem um demônio, tem a forma de um bicho, de um animal. Então isso é a ação do pensamento. Portanto, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos tem uma repercussão no nosso organismo perispiritual, primeiro, que é o mais sensível. Vocês lembram, anos atrás, quando a gente ia no mercado e comprava um rolinho de filme para tirar fotografia? Tinha de 12 poses, 24 poses, 36, e a gente levava para revelar. Aquele filme é extremamente sensível à luz. Como é que funciona a máquina fotográfica? Você tem aquele rolinho e você tem uma lente, fica fechada. Quando você clica para tirar a fotografia, ela abre e fecha rápido. Existem várias velocidades
e você regula na máquina. Então, você sensibiliza o filme fotográfico com a luz. Então, o filme é extremamente sensível à ação da luz. Assim é o nosso corpo espiritual, só que ele é sensível à ação do pensamento. Entenderam? Tudo se grava na forma de vibrações, mais sutis ou mais densas. Então, um pensamento, por exemplo, de uma pessoa que deseja se suicidar, ela já está alterando a vibração do corpo espiritual dela antes dela cometer o ato. Se ela comete o ato, vai ficar gravado em algum campo do perispírito, do corpo espiritual, aquela descompensação vibratória de tão intensa que foi a ação do pensamento, tão negativo o sentimento, que sensibilizou o corpo espiritual. E a pessoa desencarna, vai levar aquilo. Então eu dei um tiro na minha cabeça. No corpo espiritual, isso fica gravado. Não a ação física da bala, mas aquela vontade de destruir a minha vida e o meu cérebro com um tiro. E do lado de lá eu vou me sentir como se tivesse a ação física da bala ainda atuando em mim e vou sofrer do lado de lá. Na hora de reencarnar, como o corpo espiritual ele age como modelo organizador biológico do corpo físico, ou seja, aquele embriãozinho que se forma no ventre da futura mãe, não é só a genética que age nele, age a genética e atua o corpo espiritual. E o corpo espiritual vai ser copiado. Como o perispírito tem uma lesão no cérebro perispiritual, essa lesão vai se reproduzir no corpo físico e vai nascer uma criança com problema mental, uma cegueira, uma surdez, uma síndrome de Down, entendeu? Ou entenderam? Isso é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Então, tudo fica gravado no nosso corpo espiritual. Então, existe essa relação entre a vibração do corpo espiritual e os nossos sentimentos. Sentimentos bons, o amor intensamente vivido, já ele tem o efeito de uma verdadeira cura no corpo espiritual. Daí essa coisa da caridade não ser apenas um ato tipo, seja bonzinho, não, ele tem uma ação física. As pessoas que se dedicam ao bem, ao trabalho no bem, elas estão num processo de autocura, evitando, de repente, que doenças despontem, ou estão se curando de algo que, se não ficar bem visível nessa vida física, vai ficar bem visível quando ela desencarnar do lado de lá. Um tumor, vocês que, porventura, tenham um câncer, por exemplo, um tumor, ele começa no corpo espiritual. E o tumor no corpo físico é como se fosse um dreno de energias do corpo espiritual. Então, uma pessoa que enfrenta uma doença, um câncer, por exemplo, bem suportado, você vai fazer tudo para ficar curado, no médico, na casa espírita, mas essa coisa da aceitação, da resignação, da vontade de ficar curado, a cura é muito mais do que no corpo físico, é no corpo espiritual. Então você pode ficar curado e quando desencarnar, o teu corpo espiritual está limpinho. Ou você pode até desencarnar do câncer, digamos que ele avance, mas no corpo espiritual ele vai estar limpinho também. Então, muitas vezes, essa doença é o prelúdio da cura no corpo espiritual. Parece algo antagônico, né? Mas não é não. A doença no corpo físico, bem suportada, é a cura do corpo espiritual. E quantos séculos, às vezes, quantas encarnações a gente vem trazendo certos males. Nem sempre as doenças despontam quando a criança nasce. Com 60, 70, às vezes mais tarde, vai despontar uma doença, não só pelo cansaço, vamos dizer, do organismo, mas também porque há algo gravado no corpo espiritual. Então, resumindo o que foi dito, a mente cria, a mente é poderosa e os sentimentos que estão ligados aos pensamentos, conforme são voltados para o amor, criam vibrações intensas, salutares, vamos dizer assim. E pensamentos contrários à lei de amor,
ódio, ciúme, inveja, o mal arquitetado, praticado, ou os desejos íntimos voltados ao mal, criam vibrações mais densas e, em alguns casos, essas vibrações elas se reproduzem não no corpo espiritual apenas como um todo, mas mais especificamente em parte do corpo espiritual. E numa futura encarnação, isso pode gerar doenças, tá bem? Eu estou falando isso tudo porque o assunto é cura espiritual e eu queria que vocês tivessem assim uma noção boa sobre isso. Nessa obra aqui do Leon Denis, Depois da Morte, um dos livros mais bonitos que eu conheço da doutrina espírita. Aliás, foi esse livro aqui que o professor Eurípides Bassanufo leu pela primeira vez, e ele que era católico ferrenho, ele se transformou, ele mudou totalmente a sua maneira de ver a vida e virou espírita por causa dessa obra, Depois da Morte. E fez um trabalho magnífico, professor Eurípides, que hoje trabalha muito na evangelização de espíritos no Brasil e no mundo. Então, aqui na página 175 do meu livro, 174, tem um capítulo 21, o perispírito, o corpo espiritual. Eu vou ler pequenos trechos, porque eu quero embasar bastante vocês sobre essa questão do corpo espiritual. Ele vai falar que esse corpo fluídico, que é o corpo espiritual, não é imutável. Ele depura-se, enobrece-se com a alma. Segue-a através de suas inumeráveis encarnações. Ou seja, esse corpo espiritual nós tínhamos antes de encarnar. E ajudou a moldar esse corpo físico. Quando nós morrermos, desencarnarmos, é o corpo espiritual que sai. E nós vamos nos ver vivos, com a nossa mente, a nossa consciência, as nossas experiências, nessa outra dimensão, e com as mãos, com o corpo. É o corpo espiritual que ajudou a moldar o corpo físico. E esse corpo espiritual, esse sim, nos segue através da vida, porque a vida do espírito é uma só, né? Os corpos que nós habitamos é que são muitos, as experiências são muitas, mas a vida do espírito é uma só. Então, esse corpo espiritual segue através das suas inumeráveis encarnações, com ela sobe os degraus da escala hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante. Conforme a gente evolui, ele se torna cada vez mais sutil, mais brilhante, mais leve, porque essa vibração mais intensa que o amor dá é como se fosse um princípio físico. Esse corpo emite uma certa luz espiritual, daí o termo espírito de luz. Então ele torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. É no cérebro desse corpo espiritual, olha o que ele está falando aqui, Leon Denis, do cérebro do corpo espiritual, cérebro do perispírito. Perispírito tem órgão. É no cérebro desse corpo espiritual que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes. Vou parar por aqui e pular para o outro parágrafo. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações, os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Está aqui o processo da cura espiritual. Quando você vai numa casa espírita, a espiritualidade, o que é que faz? Tudo começa com um passe, uma limpeza energética. Depois, normalmente, os espíritos atuam nos chakras, desbloqueiam energias que estão concentradas. Os chakras, ou chakras, têm ligação com as glândulas endócrinas, que geram as substâncias do organismo, do nosso metabolismo. Então, muitas vezes, um chakra bloqueado gera uma descompensação numa glândula que vai gerar um problema.
E tem as cirurgias. Os espíritos, às vezes, atuam no corpo espiritual e tiram certas coisas que não cabe aqui a gente falar. Eles conseguem remover determinadas vibrações que estão descompensadas no corpo espiritual. Eles fazem uma cirurgia no corpo espiritual. Como existe a mitose, o processo de reprodução celular agora do corpo físico, e como as células do corpo físico estão ligadas às células do corpo espiritual, se uma célula do corpo espiritual antes estava doente, ela reproduzia células doentes no corpo físico. Se a espiritualidade atua e essa célula se tornar saudável no corpo espiritual, na mitose, na reprodução celular, aquela célula que se reproduzia doente passa a vir saudável. É aí que acontece a cura de certos tumores, por exemplo, quando existem condições ideais para aquela pessoa ter a cura, porque nem sempre é o melhor para a pessoa. Então a espiritualidade alivia a dor, faz uma série de benefícios, mas não vem a cura do jeito que a pessoa pensa. Mas em alguns casos vem sim. Então é aquele caso que o tumor desaparece. A pessoa vai no médico, está com tumor e tal, aí frequenta, vai fazendo o trabalho espiritual, depois de 2 meses volta no médico, tira outra chapa, ou faz uma ressonância, qualquer coisa. E o médico olha e vai, cadê o tumor? Sumiu, desapareceu. Né? Isso é muito comum. Ou então, a pessoa vai na casa espírita, ela vai ser submetida a uma cirurgia. A espiritualidade trabalha, deixa tudo prontinho para o médico da Terra. E quando ele vai fazer a cirurgia, uma cirurgia que às vezes levaria horas, ela é muito rápida, porque o médico olha para esse tumor, está praticamente solto aqui. É só dar uns cortezinhos, remover, e ele está bonzinho para eu retirar. Diferentemente da dificuldade que normalmente o médico teria para remover aquilo. Isso também acontece muito. Mas o importante é isso aqui, a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolve e multiplica as suas vibrações. E preste atenção a essa frase, como uma ação química, como se fosse um remédio. Esses sentimentos depurados, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Ou seja, dependendo da vibração que você impõe, você cura, aquela descompensação vibratória que você tinha no corpo espiritual, aquela doença do ponto de vista espiritual, deixa de existir. Entenderam? Então, assim que se dá o processo de cura. Portanto, buscar a cura numa casa espírita precisa estar junto de buscar mudança de atitude mental. Porque não adianta a espiritualidade curar uma pessoa, remover um tumor, por exemplo, e daqui a pouco aquele tumor vai aparecer de novo, porque a pessoa não mudou o padrão de pensamento, de sentimentos dela. É lógico que esse contexto é muito complexo, entra a genética, uma série de coisas. Estou dando uma explicação, assim, do ponto de vista espiritual, bem básica, tá bem? E o efeito inverso, quer dizer, as vibrações pesadas, o ódio, etc. Olha o efeito disso. Por efeito inverso, os apetites materiais, as paixões baixas e vulgares, reagem sobre o perispírito e o tornam mais pesado, denso e escuro. Então, o processo de cura espiritual, de tratamento espiritual, envolve, sobretudo, uma mudança de disposição da pessoa. Portanto, cura espiritual significa cura do espírito. Não adianta curar o corpo e o espírito não estar curado. As duas coisas andam juntos. De novo, falando do trabalho do MAP, no MAP Recreio, por exemplo, onde eu vou às sextas-feiras, a pessoa entra na casa, ela recebe um número, porque o atendimento é pela ordem de chegada, e ela vai para o passe. No passe começa o tratamento. É feita uma limpeza energética, ela recebe energias salutares, vibrações positivas. A espiritualidade trabalha na casa toda, já acompanha essa pessoa ali, ela vai para o salão.
Aí por volta de 17 horas começam as canções que são preces. E as pessoas cantam. O que acontece no salão? A vibração muda. E conforme a pessoa está mais concentrada naquilo ali, mais ela se beneficia. E aquele trabalho leva ali uma meia hora, aí vem a leitura do Evangelho, a leitura de livros, o dirigente tem algumas palavras, vem a oração de São Francisco, a hora de Maria, a vibração está lá em cima. Nesse contexto do salão, a espiritualidade já trabalhou um monte de gente ali, ou já deixou elas preparadinhas para o trabalho que vai continuar. Aí as pessoas são chamadas pela ordem de chegada, vão para as macas. E nas macas está lá o médium trabalhando a pessoa e a espiritualidade está ali, fazendo cirurgias, removendo certas coisas, atuando no corpo espiritual da pessoa. Não são feitas cirurgias físicas, corte, não existe isso, mas o trabalho é todo no corpo espiritual. Lembrando que se você curar uma molécula perispiritual, você vai estar curando uma molécula física. No ato da mitose, da reprodução celular, uma célula que estava doente do perispírito, ela reproduzia antes uma célula doente, vai passar a reproduzir uma célula saudável. E o tempo todo na casa a pessoa vai escutar mensagens positivas, ela vai fazer prece, entenderam? Então, o processo de cura espiritual é um contexto muito mais vasto, muito mais amplo, do que simplesmente a pessoa ir lá passivamente e querer que a espiritualidade remova um tumor, cure um problema qualquer. E nem sempre o problema é físico, muitas vezes o problema é emocional. Muita gente com depressão, muita gente com tristezas grandes, com coisas naturais, normais, tipo separação. Vai muita mãe, muito pai preocupado com um filho que está envolvido em drogas. E às vezes as pessoas vão lá pedir pelo filho. Tem muito disso. Mas a disposição mental precisa mudar. Até nesse processo de ajuda de um filho, por exemplo, é bom que você esteja bem, porque a sua mente tem poder. Lembra de Buda, lembra da física quântica, lembra do que os espíritos, porque isso no espiritismo é dito o tempo todo, a ação do pensamento sobre a matéria, a ação da vontade. Então, a pessoa estando bem, fazendo uma prece, e até na casa espírita, porque ela está cercada pela espiritualidade, essa mãe que ama muito um filho, um pai, essa vontade de querer o filho bem, essa projeção que ela faz do filho, mentalizando a espiritualidade para ir até esse filho, conforme essa pessoa estiver bem, isso vai ter um efeito muito mais benéfico. Entendeu? Então é bom você estar forte, fortalecido, até para ajudar. Portanto, a gente está falando aqui da lei de causa e efeito, né? Então tudo repercute, qualquer pensamento, qualquer sentimento. E eu vou passar um vídeo agora do Chico Xavier, um vídeo de 3 minutos e pouquinho, em que o Chico Xavier ele está falando justamente sobre a repercussão dos nossos pensamentos e sentimentos no corpo espiritual e como na hora da reencarnação isso gera um problema no corpo físico. Eu dei o exemplo do suicídio, mas as drogas, por exemplo, a pessoa desencarna com drogas, ela vai com o corpo espiritual todo danificado. Na hora de reencarnar, ela vai ter problemas no corpo físico. Então, prestem muita atenção e assistam esse vídeo do Chico Xavier, de 3 minutinhos, que ele está falando da ação do pensamento no corpo espiritual. Ele vai citar o caso de suicídio e outros casos, e voltamos já já. Mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado,
por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pessoal, assistiram o vídeo, como é séria essa questão das nossas decisões, da ação da vontade, como isso repercute no corpo espiritual e como isso depois vai repercutir no físico. Repararam que doenças não são castigo de Deus, somos nós que nos castigamos por conhecermos a lei de amor e nos afastarmos dela. A gente já começa a imaginar um mundo mais evoluído, como seja, né? Pessoas mais saudáveis. Além da ciência avançar muito, existe essa questão do corpo espiritual saudável que se repercute no corpo físico saudável. Daí aquela frase, né? Mente sã, corpo são. É isso aí. Então, é uma questão até de ciência. Quando nós entendermos a ação do nosso pensamento e essa lei de amor, a humanidade vai mudar bastante. Nós estamos chegando lá. E o Espiritismo ele é sensacional com relação a isso. Então, nós temos a dor física e a dor moral. A dor moral precisa ser curada também, porque depois vai repercutir no corpo físico uma doença. Uma depressão por muito tempo gera doença. Sentimentos negativos geram doença. Tá bem? No Livro dos Espíritos, a pergunta 132 é a seguinte: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que nós encarnamos? Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Enquanto nós não nos desfizermos dessas vibrações pesadas, sentimentos ruins, mágoas, inveja, a falta do perdão, a falta de amor, a falta de compaixão, a nossa vibração vai ser mais densa. Para a gente avançar na evolução, é preciso nos tornarmos mais puros em sentimentos. Para uns é uma expiação, uma encarnação, para outros uma missão. Existem espíritos que vêm em missão. Existem muitos pais e mães que vieram para ajustar certos espíritos, para colocá-los nos eixos, como a gente costuma dizer.
e às vezes é uma pequena missão. E existem grandes missões também, nos grandes missionários, nosso Divaldo, nosso Chico Xavier. Então, a encarnação, ela tem o propósito da evolução do espírito, para aquele espírito se tornar feliz, porque ninguém é feliz na ignorância e na dor. Portanto, é uma necessidade a encarnação para a nossa felicidade. Eu já falei da micose, sobre o corpo espiritual, né? Então, a mudança de pensamentos, sentimentos, eu chamo isso de uma reprogramação mental. Refazer a vida, tá bem? Jesus, quando curava, ele falava assim, vá e não peques mais. Para o cego, para o paralítico. O que ele estava dizendo? Olha, vai e não repita os erros que você cometeu, que levaram você a essa situação de doença. Vá e não peques mais. Vá e não erre de novo. Olha a lei de causa e efeito. Ele no íntimo tinha o conhecimento disso tudo, é óbvio, né? Ele é o governador espiritual do planeta, um espírito puro. Então ele falava, olha, não pisa na bola de novo não, porque você vai sofrer com isso, né? Então ele proporcionava uma cura, sabendo que o espírito chegou num ponto em que ele podia ser curado, mas alertava, olha, cuidado, eu curei você porque estava programado, porque é tudo programado. Chegou a sua hora. Você está servindo aqui de exemplo para os outros. Então, existem muitas curas e Jesus sempre enfocou o amor. Tem uma cura que eu acho muito bonita, da mulher com fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia, provavelmente no órgão sexual, né? E na época não tinha cura aquilo e ela, imagina, era rejeitada pela sociedade. E Jesus vai e cura essa mulher. Assistam esse outro vídeo, um videozinho curto de 1 minuto e 40 segundos. Jesus cura a mulher com o fluxo de sangue. Assistam aí, a gente volta já já. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Mestre, tenho sofrido de fluxo de sangue por 12 anos. E sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Gostaram do vídeo? Qual é o outro fator que Jesus enfoca nessa passagem em que ele cura essa mulher? A fé. Portanto, para a cura espiritual, além da vontade, disposição de mudança, de condição de vida, de pensamentos, de sentimentos, a pessoa precisa ter fé. Então, nesse caso, a mulher apenas toca as vestes, e ela tinha tanta fé, já tinha escutado falar de Jesus, que ela ficaria curada. E Jesus fala, vai, porque a tua fé te curou. Então, esse é outro componente fundamental. E quanta gente vê, quantos casos a gente assiste de pessoas que ficam curadas pela fé, pela ação da espiritualidade, porque é o momento dela. Ela já sofreu o que tinha que sofrer. Deus não criou sofrimento. Sofrimento é a criação nossa.
Deus, através dos Espíritos, faz o contrário, Ele nos cura dessas dores e nos mostra o caminho. Cabe a nós seguirmos o caminho ou não. Então Jesus aí ouve a mulher, faz um atendimento fraterno, né? E a mulher mostra vontade e fé para ser curada. Portanto, todo trabalho de tratamento espiritual envolve a fé, a vontade, o desejo de mudança, a resignação. Então tenham bastante fé quando forem a uma casa espírita. E vocês que porventura não sejam espíritas, se vão numa igreja, confiam na espiritualidade, porque os espíritos atuam lá também, mesmo que as pessoas não tenham conhecimento ou não acreditem nisso, né? Jesus atua na terra toda e esse grupo de trabalhadores dele atua no Ocidente, no Oriente, em todos os cantos do planeta. Atua não só no plano físico, mas no espiritual também. Então tenham fé, mas tenham essa disposição de mudança de pensamento, de sentimentos, de pureza de sentimentos. Sede perfeitos, disse Jesus, como perfeito é o Pai que está nos céus. Só que isso é uma construção. Esse processo da perfeição não se dá numa encarnação só. Mas quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós vamos estar ganhando terreno, menos dores nós teremos que suportar. Quanto mais nos dedicarmos ao bem, ao amor, mais as nossas moléculas perispirituais que estejam meio descompensadas vão se curar, menos chance disso isso se repercutir na forma de doença. Quanto mais elevado o pensamento, quanto mais o espírito sai do terra a terra, melhor ele se sente. E o que todo mundo quer? Se sentir bem, se sentir feliz, né? Então, que nesse mundo de regeneração que está se apresentando para nós logo aí à frente, que é um mundo de espíritos mais equilibrados, que a dor diminua bastante nesse mundo de regeneração. O sofrimento ele vai decrescer exponencialmente. As pessoas serão mais felizes porque serão espíritos regenerados pelo amor. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Essa mansetude, essa paz interior traz um equilíbrio também. Então vamos nos equilibrar, vamos nos curar. O processo é de autocura. E o MAP está aí para vocês que desejam seguir nesse caminho, de se sentirem bem, de se sentirem mais presentes nesse universo, mais conectados com Deus, com amor e com bem-estar. Eu vou ter que encerrar por aqui, porque nosso tempo se foi. Agradeço muito a atenção de todos. Até o próximo estudo, que será sobre o amor. Obrigado. Até lá. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.